Olá, bom dia. Você já viu falar em alienação parental? Pois é um nome complicado para a gente falar de uma coisa que acontece no dia a dia de muitos casais. E antes de explicar, a gente vai dizer que é muito mais comum do que a gente imagina. Numa separação que termina em divórcio, é sempre possível essa manipulação psicológica dos filhos por um dos pais ou por todos os dois. É sobre isso que nós vamos conversar nesse programa, porque ele é um assunto bem complicadinho. Então, eu convidei a doutora Ivane Rodrigues, que é advogada criminalista, mas também especializada em defesa da mulher, para nos explicar mais a respeito. Bom dia, doutora Ivane. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante e é tão comum na vida de todos nós. Pois é, a gente pensa assim, que nos dias de hoje, com toda essa civilidade, vamos dizer assim, no processo de separação, onde a guarda, a gente pode dizer, ela já não é mais um atributo só da mãe, porque antes era quase exclusiva da mãe, né? Hoje já pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser compartilhada. A gente pensa, então, não tem mais esse tipo de briguinhas, mas é comum, né? É muito comum, principalmente porque a guarda, no que se refere à residência, com quem as crianças ou com quem os filhos vão ficar, hoje é muito comum ficar tanto com o pai quanto com a mãe. Isso. Então, essa manipulação que muitas das vezes vem do inconformismo do relacionamento ou até de uma revolta de ver a pessoa seguindo a vida, de ver com outra pessoa, então começa a se utilizar os filhos para que ele tenha medo, para que ele rejeite o outro cônjuge, para que rejeite os novos relacionamentos familiares que o outro cônjuge, o pai ou a mãe, possa vir a ter futuramente. E nesse caso, ao contrário de quando a gente fala de violência contra a mulher ou de violência doméstica, ela pode ser feita tanto pelo homem quanto pela mulher. Sim, é muito comum. Antes a gente tinha assim, como a mulher sempre teve uma prioridade em ter os filhos em sua residência, os filhos terem residência fixa com a mãe, então era mais comum isso vir por parte da mulher, né? Mas só que o que acontece? Hoje, como isso é muito comum para os dois, pode vir tanto do homem quanto da mãe, tanto do pai quanto da mãe, né? E aí não tem mais aquela coisa assim, não, isso é feito só por mulher ou isso é feito só pelo homem, né? Quando vê a mãe dos seus filhos seguindo a vida com um novo relacionamento, junto com os filhos, aceitando, né? Eu não quero que uma outra pessoa vá criar os meus filhos, eu não quero que outra pessoa entre na casa onde eu construí, isso, né? É Eu não quero que essa pessoa se aproxime do meu filho. A criança não vai ter o direito de visita, você não vai ficar no final de semana e que você esteja com essa pessoa, né? Então começa a ter aqueles atritos e quem mais sofre são os filhos. E aí não interessa se é criança ou não, né? Porque até um adolescente, né? Até uma moça, um rapaz de 18 anos podem passar por esse processo de manipulação por parte dos pais. Sim, isso é comum tanto com criança quanto com adolescente. O que a gente precisa ter cuidado nessa fase de criança e adolescência é que eles estão numa fase de desenvolvimento. Então é muito complicado para eles entenderem o que está acontecendo e muitas das vezes eles ficam divididos, sofrendo inclusive muitos danos psicológicos, porque eles não conseguem compreender que isso é uma questão do relacionamento, que é uma fase que um desses pais estão passando pelo término, pelo inconformismo, por não aceitar essa nova realidade. Então, muitas das vezes o pai ou a mãe pratica essa alienação, essa manipulação psicológica, sem sequer ter a noção dos danos que está causando nos filhos. Né? Com certeza. E a gente pode classificar bem essa alienação com esse termo que você usou. Manipulação psicológica, é isso mesmo, né? É exatamente isso, é uma manipulação psicológica causando medo, causando terror, causando rejeição com a outra pessoa, com a família. Às vezes não é nem só com a pessoa que ele está se relacionando, às vezes é com o próprio pai, às vezes é com os parentes daquele pai ou daquela mãe, né? Às vezes é com a avó, às vezes é com irmãos, né? Assim, olha, eu não aceito não quero que você fique com essa pessoa que é filho de outro homem, que é filho de outra mulher, eu não aceito essa criança aqui dentro da minha casa convivendo com os meus filhos. Então causa toda essa divisão e essa ruptura nos laços
laços familiares. Pois é, aí esse ponto aí que você tocou é muito interessante porque ele se difere um pouco do ciúme entre homem e mulher. Sim. Não, é ciúme da relação familiar. Sim. Quer dizer, é a relação familiar que é ali que está em jogo, né? Ele não quer, quer dizer, entre parênteses, que o filho dele ou a filha dele se misture, vamos dizer, com a família que de alguma forma rejeitou ele. Sim. E o que é mais interessante é que não é uma questão propriamente na sua essência com o filho. Não é porque a pessoa, o homem ou a mulher, o pai ou a mãe, não queira que o filho se relacione. É por conta do inconformismo com aquela relação. Eu utilizo a criança, eu utilizo o filho, a criança ou adolescente para atingir o outro, né? Para manipular aquela relação e causar essa ruptura e esse desconforto. A gente olhando de longe, dá para identificar todos esses elementos que a senhora citou, né? Que você citou. Dá para ver tudo direitinho. Agora, quem está dentro do processo? O homem, a mulher, os filhos. Ele faz isso de forma consciente? Ele sabe os danos que ele está causando? Ou ele está tão envolvido na relação que ele quer resolver o problema dele, acaba utilizando o filho, mesmo que de forma inconsciente, ou é um processo consciente do que está acontecendo? Pode ser de forma consciente ou inconsciente. Tem pessoas que estão que têm plena consciência do que estão fazendo, sabem o poder que o filho tem, a influência que o filho tem por conta do laço afetivo com o outro e utiliza exatamente para atingi-lo. E outras pessoas estão tão envolvidas nesse processo, não compreendem isso, não compreendem as causas e os prejuízos, mas eles não conseguem perceber o dano que estão causando, tanto a si mesmo, aos filhos e ao outro ex-cônjuge envolvido. Pois é, aí a gente chega num ponto que dá um nó. Não percebem o que estão fazendo, mas estão causando estrago. E como é que se resolve uma situação dessa? A alienação, além dela ser por envolver processos psicológicos, ela é muito complicada, ela é um pouco mais difícil de se comprovar, né? Então, é um processo que é necessário muito diálogo, né? Eu sempre indico a mediação para resolver inicialmente esses processos em que não há uma violência caracterizada, né? E aí que muitas das vezes é falta de compreensão, de entender o processo de divórcio, porque aí de entender completamente emocional e psicológico, né? Não envolve violência física, não envolve nada disso. Não envolve possivelmente uma violência psicológica, mas isso a depender do caso. Muitas das vezes é só essa dificuldade de compreender os próprios sentimentos, de compreender esse momento de ruptura e de optar por opções mais saudáveis. Nenhum processo de separação ele é fácil. Todo o processo, ainda que não haja mais um sentimento, uma atração, mas quando envolve laços familiares é sempre complicado. Mesmo quando essa separação ela é consensual, os dois chegam à mesma decisão de que não dá mais, a gente precisa parar, vamos continuar amigos, mas a gente não precisa mais ser marido e mulher. Mesmo nessas situações é possível acontecer um processo desse? Plenamente possível, porque envolvem sentimentos de posse, né? De não querer abrir mão. Eu não gosto mais, eu não quero mais, mas eu não quero ver com outra pessoa. Né? Olha só, o sentimento de posse é terrível. Tá bom, vamos deixar essa explicação para o próximo bloco, que a coisa é complicada mesmo, né? Vamos tomar uma água, um cafezinho para a gente entender melhor esse assunto e a gente volta rapidinho para continuar falando a respeito. Já estamos de volta falando aqui sobre alienação parental, que é aquele abuso psicológico praticado por pais, nesse caso pai ou mãe, com os filhos no processo de separação. E eu estou conversando aqui com a doutora Ivane Rodrigues, que está nos explicando mais sobre esse assunto complicado, acho que difícil de resolver, porque você falou, tem que sentar, fazer uma mediação, porque ele nunca vai se resolver sozinho, vai? Nunca. Os sentimentos, todo o processo psicológico que envolve sentimentos, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser maturado. E muitas das vezes, nós seres humanos, na maioria das vezes, não conseguimos falar sobre o que nós sentimos.
A maior habilidade do ser humano para se relacionar é a comunicação, comunicação, e é onde né? a gente tem mais dificuldade, né? Principalmente quando a gente se refere aos nossos sentimentos. Então, entender isso, aceitar e direcionar esses processos é muito difícil, isso é para todo mundo. Então, o mais importante nisso é, entrou em um processo de divórcio, de separação, envolve filhos, a primeira coisa é sentar e ver o que é melhor para todo mundo. Porque essa relação, ela vai se ramificar. Ambos vão ter novos relacionamentos, novos arranjos familiares, e isso precisa estar muito claro, porque a criança, o adolescente, hoje, ele é capaz de entender qualquer coisa e aceitar de forma saudável, desde que os pais saibam conduzir. Isso, né? Então isso pode ser uma revolta, pode ser um processo extremamente difícil e doloroso para os filhos, mas também pode ser normal. Dizer assim, agora eu tenho 2 casas, eu tenho 2 famílias, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães, eu tenho outra, eu não tenho, então assim, não precisa ser uma exclusividade, não precisa ser uma briga. A família, quando você tem filhos, esse arranjo, ele nunca mais vai ser desfeito, é um arranjo para sempre. Pai e mãe é para sempre, né? Pai e mãe para sempre, e também os demais parentes, avó, tia, isso. Então todo mundo... Até sogra é para sempre, né? É um laço de parentesco, você tem ex-marido, mas não tem ex-sogra. Eu não entendo isso. Porque é uma relação de parentesco. Mas o que acontece? Quando a gente entende isso, que essa relação ela vai permanecer, não é uma coisa que eu vou divorciar e nunca mais vou ver essa pessoa. Não, se tem filhos, você vai continuar convivendo. Então precisa se optar por relações mais saudáveis. Se eu quero continuar a minha vida e ter outros relacionamentos e permitir que o meu filho ele seja acolhido nesse novo relacionamento, eu também preciso fazer essa prospecção para o outro. O meu ex-marido, o pai dos meus filhos, ele também pode e deve... Tem essa mesma prerrogativa, para usar um termo bem jurídico, né? Bem prerrogativa, o mesmo direito, as mesmas obrigações, então eu preciso respeitar e preparar o meu filho para dizer, olha, seu pai vai ter uma nova namorada. Mas essa maturidade emocional, que a gente está dizendo que é a ideal, ela não é fácil de acontecer. A gente pode pensar assim, isso é coisa de quem não tem instrução, de quem não sabe muito das coisas, mas... Não tem que ir preparado para isso e nem qualificação, vamos dizer, intelectual para isso, não, né? Não. É a qualificação emocional mesmo, né? É puramente emocional. Não é uma questão de intelecto, não é uma questão de classe social, não é uma questão de instrução, de grau de escolaridade. É uma questão de maturidade emocional. É de você perceber como essas relações elas vão se desenvolver e dizer, olha, eu tenho uma nova realidade a partir de agora. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou comunicar isso para o meu filho? Como eu vou preparar a minha família ou os meus amigos, né? Que muitas das vezes você envolve os grupos sociais, todo mundo abraça aquela pessoa e aí, poxa, você divorciou? Eu vi fulano com outra pessoa, né? Então, lidar com tudo isso não é fácil. Imagina. E hoje você tem uma formação diferente de famílias, né? Sim. Você tem a família tradicional, aquela que continua bonitinha, pai, mãe, filho, todo mundo juntinho, e tem aquela família que é formada por um pai, uma mãe, um filho que não é do pai, um filho que não é da mãe, mas que estão todo mundo convivendo harmonicamente no mesmo espaço. Essas famílias são uma realidade. Mas a aceitação dessa família, até agora a gente ainda não conseguiu normalizar, mesmo ela sendo realidade. Olha, hoje o termo família, a gente utiliza entidades familiares porque há uma pluralidade desse conceito. Né? Se deixou de lado o pai, a mãe e os filhos, e a gente tem 2 filhos, 2 irmãos, o pai e a mãe, a avó e os netos, os tios, a avó, a filha, os netos, todo mundo. Então, tudo isso para o direito são famílias reconhecidas e esses núcleos familiares eles precisam ser respeitados. Então, muitas das vezes no divórcio, a mulher ou o homem, ele opta por ficar sozinho com seus filhos, ele opta por não ter um outro relacionamento. E aí, como é que você vai dizer assim, eu não tenho um relacionamento, eu não arranjei ninguém, então você também não pode arranjar. Né? Então você também tem que fazer essa opção. E aí vem a situação, por exemplo, se eu decido, depois da minha separação, ficar só com meus filhos, não arranjar outro relacionamento, mas eu vejo o meu ex-marido morando com uma mulher, casando de novo com uma mulher que tem outros filhos, aí eu vou ver meus filhos junto com os filhos dela numa mesma família, de certa forma, harmônica.
aquilo vai me prejudicar? Eu fiquei sozinha só para impedir que ele seguisse em frente, será? Muitas das vezes, aí já é uma questão emocional que precisa que eu indico, quando chegam no meu escritório, eu sempre indico os parceiros psicológicos, né? Tem que ter, porque aí você precisa entender essa questão com você mesma. É uma opção minha não querer mais um outro relacionamento. Mas o que o outro vai fazer da vida emocional, do relacionamento dele, não me compete. O que compete a mim? Eu só quero que você garanta, que o outro garanta que o meu filho esteja seguro, que o meu filho esteja num ambiente saudável, protegido. Se isso acontecer, não importa se vai ser com a outra mulher, se vai ser com outro homem, se vão ter outros irmãos, se vão existir outros filhos, não importa isso. Mas isso é uma questão que eu preciso trabalhar comigo mesma, não é uma regra. Pode acontecer, assim como ele pode optar ficar sozinho e eu quero ter outros filhos. Eu vou me relacionar com outro homem que tem outros filhos e eu vou aceitá-los como meus filhos, eu vou cuidá-los e respeitá-los da mesma forma como eu cuido dos meus filhos, né? Então, é muito mais dessa compreensão psicológica. Aí eu fico pensando assim, se só falando, só a gente conversando, a gente já vê a dificuldade de falar a respeito, de resolver, então... por exemplo, quando chega no seu escritório uma situação dessa, quanto tempo em média leva para ser resolvido um problema desse? Porque eu acho que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu equilíbrio emocional diferente, cada um vê as coisas de uma forma diferente. Então, assim, é um processo complicado de resolver ou tem alguns casos que se resolve rapidamente, doutora? Na maioria das vezes é muito complicado e delicado, um processo demorado. Por quê? Aceitar isso demora um tempo. Né? Então, tem pessoas que ainda têm uma mentalidade de dizer assim, olha, eu separei de corpos, de fato, né? Eu não moro mais na mesma casa, eu não tenho mais um convívio afetivo com aquela pessoa, mas eu não assinei o divórcio. E aí, tem muitos casais assim, né? Que vivem quase a vida inteira sem assinar o divórcio. Sem assinar o divórcio. Eu conheço muitos casais assim. E muitas das vezes da entrada é necessário ser um processo judicial por não ter uma consensualidade, não chegarem em um acordo. E aí, eles dizem assim, olha, enquanto não assinar o divórcio, você não pode ter ninguém. Né? E aí dura 2 anos, duram 5 anos. É verdade, né? Eu conheço casos assim, de gente que separou, nunca assinou o divórcio, por exemplo, até o ex-marido, a ex-mulher seguiu a vida adiante, mas a pessoa nunca teve necessidade daquele papel. Sim. Quando tem a necessidade, se depara com a parede. Aí não dá para entender, não. E tem tanta coisa envolvida com isso. Hoje a gente tem a possibilidade de continuar o processo de partilha, que às vezes a demora em virtude de partilha de bens, em virtude da discussão da guarda dos filhos, né? Mas esse divórcio ele pode ser decretado de forma inicial, demora um pouco menos. Mas em algumas situações fica tudo junto, né? E aí demora anos e anos e a pessoa já tem um novo relacionamento. Exatamente. Né? E aí o outro fica, não, mas você está me traindo, você está com uma pessoa e começa, né, aquela caracterização, aquele descuido verbal com a pessoa que ele está se relacionando. Em outras palavras, nunca é fácil. Nunca é fácil. É sempre um processo bem complicado. Mas o ideal, nós sempre indicamos começar pelo diálogo, começar pela mediação familiar, que é uma alternativa muito boa, inclusive a mediação utilizada é sempre muito boa, utilizada pelo judiciário também. Eu utilizo no meu escritório. Então, o que acontece? Sempre começar pelo diálogo para que haja um incentivo ou um novo olhar, né? E a mediação ela consegue trazer essa perspectiva de colocar a pessoa no lugar do outro, no lugar dos filhos, no lugar de fazer uma prospecção. E daqui a 5 anos, como é que você vai querer estar? Né? Daqui a 5 anos, quando dizer assim, olha, eu só aceito se você buscar meu filho na minha casa a tal hora e deixar a tal hora. E daqui a 2 anos, quando você tiver um relacionamento, o seu novo parceiro vai aceitar o seu ex buscar na sua casa, estar na sua casa toda hora buscando, deixando, né? Então, muitas das vezes você olha aquilo de você querer prender o outro, de não querer deixar livre, de controlar, de saber o que está fazendo. Mesmo sabendo que a relação já acabou, que não tem volta, que não precisa, que a pessoa não quer voltar, que a gente não quer voltar, mas a gente tem essa tendência, né? Tem essa tendência a controlar. Controlar. E são questões emocionais que cada
cada um resolve de um jeito, como a gente falou já anteriormente. É um assunto tão complicado que eu acho que a gente não consegue nem terminar de explicar num programa desse. Vai sempre ficarem muitas perguntas ainda a serem feitas, mas é assim, gente, é uma situação que cada um vai resolver do seu jeito. Vai ter o advogado no meio, vai ter o psicólogo, vai ter todo mundo tentando buscar um equilíbrio para essa relação, que é o que sempre se busca nas relações, né? Equilíbrio emocional entre todos para que todos estejam bem, né? Tudo parte do equilíbrio e sempre buscar alternativas mais saudáveis. Você terminou um relacionamento, você precisa buscar, não necessariamente um novo relacionamento, todo mundo precisa de um tempo para curar essas feridas, mas buscar alternativas de bem-estar, um esporte, frequentar um lugar que gosta, cuidar de si, cuidar do seu emocional, para então tratar de forma saudável as demais coisas que ficaram pendentes. Pronto, essa última recomendação foi maravilhosa. Primeiro, cuide de si, cure suas feridas, porque qualquer separação, mesmo quando consensual, ela gera feridas, ela gera estresse, ela gera rupturas. Então, primeiro a gente cuida da gente para depois começar a cuidar dos outros e das novas relações. Aí vai dar tudo certo. Quer dizer, eu acho, né? Tem que dar. Tem que dar. Doutora Ivane Rodrigues, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, falando desses assuntos complicados, mas que estão no nosso dia a dia e que precisam ser falados, precisam ser entendidos para serem resolvidos. Obrigada mais uma vez. Sou eu que agradeço e fico à disposição. Ok, bom dia para você também, que ficou sabendo um pouquinho mais sobre alienação parental e como ela pode acontecer e também como ela pode ser resolvida, o que é melhor. Aproveita todas as informações que foram passadas. Tchau e até a próxima.